A gente tem falado sobre o que é família, a gente falou sobre o que é casamento, dividiu isso um pouquinho, falou sobre a vida de solteiro. E hoje a gente vai falar sobre as questões maridos e mulheres, homens e mulheres, que é uma questão que tem ficado cada vez mais no nosso radar e principalmente cada vez mais controversa. E quer saber de uma maneira que você percebe que isso cada vez está mais controverso? Olha a repercussão que a seguinte frase, ou a seguinte expressão deu há alguns meses atrás. Vou falar e vou repetir para você, relembrar você. Bela, recatada e do lar. Vocês lembram disso? E eu quero, por favor, olha para mim aqui agora. Tira da sua cabeça, pelo amor de Deus, o aspecto político dessa frase. Se você concorda com o governo atual, se você chama ele de golpista, se você chama ele de provisório, se você chama ele de legítimo, se você vai tirar essas questões aí da nossa cabeça, porque na verdade eu quero a repercussão na questão homem e mulher que essa frase trouxe pra gente. Porque é que um título como esse trouxe uma repercussão pra gente, além, obviamente, da questão política. Porque ele faz mais uma vez, ele fez a gente pensar sobre o papel do homem e o papel da mulher, na verdade o papel do marido e o papel da esposa, e de como alguns estereótipos e como algumas questões continuam muito indefinidas pra gente. E eu lembro que quando essa frase ecoou aí nas redes sociais, muitas mulheres colocaram fotos, se colocando em uma posição, se colocando em uma situação diferente do que talvez esse estereótipo de bela, recatada e do lar tenha trazido para algumas de vocês, especialmente vocês, ou principalmente vocês, mulheres. Tem mulher que tirou foto dançando, mulher que tirou foto com espumante na mão, com uma cerveja ou com uma coisa parecida, quase como dizendo assim, eu não sou bela, por favor, não, claro que vocês são. Eu não sou recatada e não sou do lar. Quase como se fosse isso um xingamento. E que estereótipos eu acho que as mulheres que postaram essas fotos, e algumas de nós, e alguns homens também discutiram que estereótipos foram esses, que essa frase chamou tanto a gente a atenção e chamou tanto a gente a pensar e repensar. Primeiro, o estereótipo de bela. O que tem a ver com o estereótipo de bela? De que a única coisa admirável numa mulher é a sua beleza. Isso é uma coisa que eu tenho certeza que cada mulher aqui sofre, não porque vocês não sejam belas, porque são, mas é com aquela ideia de que, poxa, só vai olhar a casca? Recatada. A ideia que traz, primeiro, do bela é de que a única contribuição para a sociedade da mulher é a sua beleza. Não é verdade. E a número 1 disso, obviamente, é minha esposa. Eu ganhei 10 pontos aqui. Recatada, a ideia de que o marido curte a vida e a mulher lava a louça. Não tem um pouco essa ideia? Que o marido está lá curtindo e a mulher recatada está ali lavando a louça com aquele seu avental nota 10, que você comprou um avental dourado, mas ela está em casa lavando a louça, está em casa lavando a sua roupa, enquanto o marido está curtindo a vida. É um pouco essa ideia. Um pouco a ideia do prazer também, uma coisa, esse estereótipo que acompanha e que é presente em muitos lares, em muitas famílias, não se engane, de que o marido, e aí na questão sexual, o marido tem o prazer e a mulher apenas consente. O marido tem o direito de usufruir da relação sexual em toda a sua plenitude, enquanto o papel da mulher boa e recatada não é ter o mesmo prazer que esse homem tem, mas apenas assistir e consentir com o prazer que ele está tendo. Bela e recatada. E do lar. E é um estereótipo interessante do que significa cuidar do lar. Que essa frase parece que cuidar do lar é cuidar da casa, enquanto construção, enquanto tijolo, enquanto mesa, enquanto louça, enquanto refeição. O que em si, gente, por favor, não há nenhum problema, mas parece que foi colocado esse rótulo e que as mulheres ficaram ofendidas, algumas mulheres ficaram ofendidas, porque afinal, ó, elas têm mais de contribuir do que a sua beleza, tem mais do que aproveitar, do que ser uma mulher que consente com o prazer masculino, e tem mais a oferecer, ainda que ela queira oferecer isso, do que uma contribuição para o seu lar, para a sua casa, para os seus tijolos. E quando a gente olha para o olhar de Deus para essa situação, a gente percebe que, sim, alguns desses estereótipos
não podem, guardem isso, olhar para o cristianismo bíblico e encontrar ali o seu respaldo. Porque o problema nisso tudo, às vezes, é que o que a gente vê é gente culpando a fé cristã de colocar esses estereótipos que acabamos de colocar esses rótulos, de fato, nas mulheres. Olha, a culpa é do cristianismo bíblico. Foi Jesus que disse em algum lugar que eu não sei que as mulheres só têm que ser belas. Foi Jesus que disse em algum lugar que as mulheres consentem com o prazer do marido. Foi Jesus que disse em algum lugar, ou o cristianismo se desenvolveu a partir dessa ideia que a mulher cuida do lar enquanto a coisa física e o homem faz outras coisas. Não cuida, por exemplo, do lar. Porque quando eu falo da coisa física, é como se a responsabilidade dos filhos, por exemplo, fosse exclusivamente das mulheres e não fosse uma responsabilidade compartilhada. E aí colocam isso tudo conta da fé cristã. Não é verdade, gente. Bem como alguns movimentos ditos libertários, e aí vamos chamar isso de feminismo, aí é a discussão se isso é o que é feminismo, o que é femismo, uma discussão que parece uma discussão muito mais da expressão, muito mais do que ela está carregada. E aí você chama isso do que você quiser, mas de um lado achando que elas vão encontrar um respaldo bíblico em algum momento, algum conteúdo, quando vão abolir aquilo que Deus criou. Que por um lado, as diferenças entre homens e mulheres, naquilo que elas são diferentes, e por outro lado, a igualdade de homens e mulheres na sua dignidade. Qualquer movimento, você chame isso do que for, de feminismo, de feminismo, de qualquer outra coisa, que tente abolir um desses lados, e aí você encontrou uma coisa que a Bíblia não afirma. Seja na igualdade da dignidade, ou seja na diferença dos gêneros. Porque aí sim, o olhar de Deus para a relação marido e esposa, ele contempla as duas realidades. Quer ver o texto que fala isso para a gente? Efésios capítulo 5, 22 a 33, é a maneira como biblicamente isso se expressa. Você precisa de uma Bíblia? Levanta sua mão que a gente leva ela até você. Efésios 5, de 22 a 33. É uma carta que Paulo, o apóstolo, escreveu para uma igreja que se reunia nessa cidade chamada Éfeso, de 22 a 33. Você vai ler, você vai abrir essa na sua Bíblia, é só você abrir o marcador aí de Bíblia, marcador de livro, já está aí no textinho aberto. Você vai procurar, já ali no livro de Efésios, você vai procurar um número grande, 5, e depois você vai para o número pequenininho, 22 a 33, que é o texto que a gente vai ler. Tá bom? Todo mundo aí? Estamos juntos? Para esse assunto complexo, controverso, complicado? Mulheres, cada um de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer outra coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E assim o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o, dele cuida, e assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Entretanto, também cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Olhando esse texto, qual é a preferência de Deus? Pelo homem ou pela mulher? Deus é machista? Deus é feminista? Não. Nem um lado, nem o outro. Não tem preferência de Deus, seja por homem ou seja pela mulher. O problema dessas ideologias que a gente vê por aí é tentar categorizar Deus diante dos seus próprios pressupostos. Deus não é feminista.
Deus não é machista. Deus não ama mais os homens. Deus não ama mais as mulheres. Deus ama a dignidade de ambos. E Deus ama a diferença de ambos, porque foi assim mesmo que Ele nos criou. Entenda bem, para que a família vá bem, preste atenção nisso, para que a família vá bem, o propósito divino dessas diferenças e dessas igualdades precisam ser respeitados. Mais uma vez, você vai me ver repetindo isso aqui algumas vezes, a igualdade da dignidade e a diferença do gênero. Já na criação, quando Deus criou todas as coisas, Ele já o fez assim. E Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Mais uma vez, distinção e igualdade, igual dignidade. Deus criou, isso já confere dignidade a seja homem, a seja mulher. Um não foi criado e o outro não foi. Ambos foram criados pelo próprio Criador, o Deus sobre todas as coisas. Isso já confere para a gente dignidade. Mas Ele criou de maneira distinta. Criou por um lado o homem e criou por um outro lado mulher. Seja, não precisa botar um lado para o outro não, mas o lado de pé de igualdade em relação à sua dignidade. Isso já confere-se também essa diferença, essa distinção. E qualquer ideologia, que tente desequilibrar essa ordem está equivocada. E como é que normalmente elas são desequilibradas? Primeiro, afirmar que há diferenças de dignidade, quando não há. E qual é a ideologia que tende a enfatizar a diferença de dignidade? Normalmente tende a ser mais uma ideologia machista. Eu sou o rei da selva. Mulher, você está aqui para me servir, para fazer as minhas vontades. E esse pensamento tende a conferir dignidade mais a um do que um ao outro. Talvez não em tanta proporção, mas pode haver algum feminismo meio as Amazonas, que tente estabelecer, né, um reinado luluzístico, que possa dizer, não, agora quem manda aqui nessa história somos nós, porque afinal fomos tão colocadas de lado durante tanto tempo da história, que agora a gente vai mostrar que quem manda aqui sou eu, quem tem mais dignidade aqui somos nós. Ao invés de colocar a igualdade na dignidade, vai tentar às vezes partir para um outro caminho. Bobagem, não é isso que a Bíblia fala, seja para um lado, seja para o outro, homens e mulheres. A igualdade é igual, a dignidade, é igual, não há diferença de dignidade. E o outro lado, não há igualdade de gênero. Claro que algumas coisas que nós chamamos diferenças são bobagens. Mulher pode dirigir e o homem pode ser cozinheiro, gente, não tem problema nenhum. Essas coisinhas que às vezes são afirmadas em algumas culturas, a mulher não pode dirigir, e o homem não pode ir para a cozinha, o homem não pode lavar a louça, isso é uma bobagem, é um estereótipo cultural que algumas culturas, sejam influenciadas pelo que for, acabam exercendo e colocando isso como uma lei, quando na verdade isso é, mais uma vez, uma distorção dessa diferença de gênero. Mas que isso existe um papel diferente para um e para outro, isso se torna claro principalmente no texto em que a gente leu, onde Deus coloca um atributo para o homem e Deus coloca um atributo para a mulher. E uma rapidíssima, senso comum, observação sobre a complexa psique humana, você vai perceber que nós fomos, homens e mulheres, constituídos de maneira diferente. Mas qual é o melhor dessa história? Nenhum. Nós somos diferentes. E uma palavra importante sobre isso. Porque os discursos parece que tentam confundir um pouco essa realidade, né? Tem gente afirmando dignidade igual. E acha que para isso tem que acabar com as diferenças de gênero. Porque acham que essa é a causa da falta de dignidade. É o problema dos discursos hoje. Eu acho que a gente tem que, para afirmar a igual dignidade, a gente tem que acabar com as diferenças de gênero. Não, peraí, vamos distinguir uma coisa da outra. Existe essa igualdade e existe essa diferença. Não tente estabelecer e lutar por uma dignidade igual, tirando as nossas diferenças de gênero, porque isso não vai favorecer a mesma dignidade. Lute por isso de uma outra maneira. E tem gente que quer afirmar as diferenças de gênero e faz isso, tenta afirmar as diferenças de gênero, mostrando que lugar de mulher na cozinha.
ou mostrando de alguma maneira que o homem tem que ser pau mandado, ou coisas assim. Tenta afirmar as diferenças indo para um lado absolutamente desequilibrado. Faz uma coisa, gente, afina o seu discurso, pelo amor de Deus. Não é indo para um lado que você vai conseguir o equilíbrio, não é desequilibrando para um lado que você vai conseguir o equilíbrio. A gente tem essa falsa sensação, né, de que se esse lado está pesando aqui, a gente tem que botar o pé nesse outro lado para o negócio equilibrar, e não é verdade. É na afirmação cristã da igualdade, da dignidade, da diferença de gênero que a gente vai conseguir pautar a nossa vida e tornar a nossa sociedade e as nossas casas, começando por ela, muito mais equilibradas. Deu para entender isso? Às vezes eu vejo isso. O problema da igualdade, vamos mostrar a questão dos gêneros. Não faça isso. Ressalte a igualdade e continue ressaltando a diferença. Mas olhando nesse texto, vamos começar pela parte mais controversa? Vamos pensar pela parte mais difícil aqui do texto? Vocês leram aqui? Qual é a parte mais difícil do texto, gente? Exatamente. Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Definitivamente, essa é a parte mais difícil do texto. Não é verdade? Lembra do que a gente falou há pouco tempo? Sobre um aspecto, eu vou repetir que eu falei na minha última mensagem aqui. O amor de um marido a uma esposa é muito mais sublime do que um amor ao próximo. Lembra que eu falei isso? Que o referencial bíblico do amor ao próximo é: eu tenho que amar a mim mesmo, eu tenho que amar o próximo, o meu próximo, como a mim mesmo. Esse é o referencial bíblico pra gente. Como é que eu amo as pessoas? O referencial acaba sendo eu mesmo. E qual é o referencial do marido quando ele vai amar a sua mulher? É como Cristo amou a igreja. Quer entender como amar a sua esposa? Simplesmente olha para como Cristo amou as pessoas. Olha pra gente, honestamente, qual desses dois tipos de amor, ao próximo ou a Deus, exige maior sacrifício? Por isso que eu acho que essa é a parte muito mais complexa da história. E Paulo usa essa ideia quando ele vai falar sobre que tipo de amor é esse. Ele vai olhar para Cristo para tentar explicar para a gente, ou mostrar para a gente, ou exemplificar para a gente que tipo de amor, ou que qualidade de amor é essa. Ele diz: olha para a salvação. Olhe para o exemplo e para o propósito de Cristo. E aí ele vai dizer assim, que a si mesmo se entregou por ela. Como que a gente vê o amor de Cristo sendo manifestado? Ele não botou isso de uma maneira subjetiva, ele colocou de uma maneira objetiva. Esse Jesus se entregou pela sua igreja. Você pode aumentar aqui um pouquinho para mim, por favor? Jesus não veio fazer a vontade da igreja, veio? E na verdade, nem mesmo a sua própria vontade. Ele veio fazer a vontade do Pai. E ele fez isso, obrigado Lucas, se dando para a gente por inteiro, pensando na salvação e no bem da sua própria igreja. É assim que o amor de Cristo foi manifesto. E com qual propósito ele fez isso? De entrega, pensando na vontade de Deus, no bem de Deus, na salvação da sua igreja, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com lavar da água pela palavra. O John Stott, um teólogo inglês bem famoso, ele diz que essa expressão aqui é como se Paulo estivesse querendo aludir ao banho que as noivas judaicas e gregas tomavam antes de seu casamento. Ele faz uma analogia, né? Uma brincadeira aqui com as palavras, a fim de santificá-la, tendo-a purificada com o lavar da água pela palavra. Assim como as mulheres se arrumavam e tomavam esse banho antes do seu casamento, esse banho especial, os maridos também, as noivas também se arrumam e se tomam esse banho para que elas sejam santas, perfeitas, não belas e recatadas do lar, mas sejam santas e imaculadas diante do Cordeiro de Deus. E falando da nossa redenção por Jesus, o que ele fez inicialmente com a gente foi nos purificar. E o batismo é um sinal e um selo dessa realidade, da palavra de Deus que nos purifica, para apresentá-la a si mesmo com a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante.
santa e irrepreensível. Vou falar no microfone. Hoje tá bom, hein? Hoje é o dia. É o demônio do som. Toda a igreja tem. O dia que ele se manifesta. Os irmãos jejuaram. Aí deu nisso. Vamos lá. Ok? Todo mundo me ouvindo? Sem chiado? Sem inimigo? Vamos lá, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha a ideia, mais uma vez, do sacrifício e a ideia do objetivo. O que Cristo quer? Nos apresentar como uma igreja gloriosa. Como? Nos transformando, nos santificando, a ideia do banho. E o caminho para isso é o sacrifício. E o que isso tem a ver com o seu marido? Ou com você, marido? Absolutamente tudo. Porque o que Paulo está dizendo é que a gente precisa olhar para esse amor tão sacrificial, para esse propósito, para tudo isso e mostrar, é assim que você trata a sua esposa, é assim que você lida com ela. Mas a gente já vai fechar isso daqui a pouco, mas a gente vai olhar para um outro aspecto que também Paulo fala aqui para a gente. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Aí essa parte não há um estresse. Cabeça da mulher. E parece brincadeira o que eu vou dizer, mas é importante o que a gente vai afirmar aqui, gente. Que Paulo não está dizendo, o marido é o cabeça, portanto a mulher não pensa. Ele não está dizendo isso. O marido é o cabeça, ele não diz, mulheres não decidem absolutamente nada da sua família. E sabe por que normalmente existe essa confusão quando a gente vê um texto como esse e a gente pega essa ideia de cabeça como uma ideia muito opressora? Por causa do tipo de liderança nas quais nós estamos acostumados a lidar e temos elas como referência quando pensamos em cabeça ou liderança. Qual é o tipo de liderança que a gente às vezes está acostumado? É a liderança do coronelismo. É uma delas. O que é o coronel, naquele sentido, não no sentido militar, mas desse sentido coronelista que a gente tem? Isso é muito próximo aqui no nosso Brasil, né? Essa ideia de que ele tem a sua vontade e ele lidera subjugando as outras pessoas. Então a ideia do cabeça, a gente faz uma ponte quando pensa sobre liderança. Ah, eu entendi. Então o marido é o cabeça, assim como um coronel é o líder ali da sua, não da sua tropa, mas do seu bando. Ou seja, o que ele quer precisa ser feito pelo outro lado. Ou seja, o que o marido quer precisa ser feito pela sua esposa imediatamente. Péssimo referencial de liderança. Que é a sua vontade e subjuga todos. Um outro exemplo de liderança que a gente tem muito presente no nosso país é do mal político. Eu preciso enfatizar mal político porque existem, acredite, existem exceções. Qual é a ideia do mal político? Ele quer a sua vontade e para isso ele manipula todas as pessoas. Enquanto o coronelismo ele subjuga, o outro manipula. Quer entender isso? Assista House of Cards. Ou TV Senado, TV Câmara, é a mesma coisa, né, gente? Só tem um nome diferente. Um em português e outro em inglês. Mas essa referência que a gente tem, né? Ele quer a sua vontade e vai manipulando tudo isso, porque no fundo ele não está pensando no bem do outro, não está pensando nem no bem dos seus colegas, ele até às vezes finge que está pensando no bem dos outros, finge que está pensando no bem dos colegas, mas na verdade ele faz tudo isso para conseguir um negócio que ninguém pensou, mas que vai satisfazer única e exclusivamente ele e os seus propósitos. Péssimo exemplo de liderança. E Paulo diz, não tem a ver com esses coronéis, não tem a ver com os maus políticos, ou qualquer tipo de liderança ruim que a gente lide no nosso país, ou na época na cultura grega, ou hebraica, seja ela de onde for, mas a liderança que é o exemplo, a gente é de Jesus. E o que Jesus quer? Qual é a vontade que Jesus quer para os seus amados, gente? É a vontade de Deus. E o John Stott, quando vai comentar mais uma vez esse texto, esse teólogo inglês, foi conselheiro da rainha da Inglaterra. Ele vai falar isso, anglicano, que o conceito de cabeça que Paulo está falando aqui está mais para Salvador do que para Senhor. Não é isso que o texto diz? Que ele é, né, o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o Salvador do corpo. Ele não diz o Senhor do corpo.
Ou seja, não é eu falo e você obedece. Olha a diferença, guarda isso. É Deus fala e eu lidero essa casa para nós obedecermos. Isso muda completamente o conceito de liderança. O que está em jogo, gente, numa liderança, no marido como cabeça, não é a vontade do marido. É a vontade de quem? É a vontade de Deus. Não é a vontade da esposa. Não é a vontade dos filhos. Não é a vontade do marido. Essa liderança é para que a vontade daquele que constituiu a família seja exercida dentro daquela casa. E é óbvio que aí, nesse momento também, essa ideia de liderança ganha outros contornos no tempo e no momento que a gente vive. Porque a gente vive essa ideia da adolescência tardia masculina, ou da infantilização masculina, da falta de liderança e de iniciativa masculina. E eu não tenho dúvida que toda essa ideia do cabeça, do líder, precisa ser resgatado dentro das nossas casas, no momento onde os homens, eles abrem mão desse papel, abrem mão da sua boa hombridade, conforme tudo aquilo que a gente conheceu aqui, e parece que conhece como referencial masculino, ou aquele homem extremamente feminilizado, eu não estou nem falando de homossexualismo, ou a questão, o outro lado que é o ogro. É o Shrek. E sei, gente, que há jeitos e jeitos de você liderar, e Deus sabe da sua personalidade. Porque, mais uma vez, e eu percebo isso, não sei se você lê da mesma maneira, que para resgatar essa ideia da liderança masculina, muita gente tem caminhado para esse lado meio ogro. Às vezes como uma resposta. Né? Poxa, a coisa tá tão infantil por um lado, o homem tá tão cheio de freak. Quem vai fazer o seguinte, vamos mostrar de novo que homem não faz barba, homem toma cerveja, homem come hambúrguer, né? O homem fala meia dúzia de palavras e tudo, aí bota essa coisa meio ogro, quase como um contraponto a esse lado aqui. Eu quero dizer, obviamente, dentro dessa nossa função, e nossa, digo como homem, de liderança, existem jeitos e jeitos de você fazer isso, personalidades e personalidades, para você exercer esse tipo de liderança. Mas o fato é que, se você ama a sua casa, você lidera amando. Em nenhum momento você consegue imaginar alguém que lidera amando e ama liderando, um homem que lidera amando e ama liderando, consegue imaginar esse tipo de quadro? Por exemplo, essa da subjugação. Cala a boca que eu sou o líder dessa casa. Você consegue imaginar, primeiro, Jesus fazendo isso? Uma relação pessoal. Você consegue imaginar essa subjugação dentro desse conceito sacrificial que a Bíblia está chamando nós, homens, a sermos e fazermos, exercermos? Você até pode ter uma ideia do que seja líder. Você até pode ter. Mas a Bíblia está nos ensinando a lidar como Cristo lidera. O foco não está na vontade dele, está na vontade de Deus. Não existe espaço para subjugação. Não existe espaço para violência. Eu não entendo como um marido que bate na esposa pode se dizer cristão. E se ele diz, e se ele faz, e se ele diz cristão, ele não pode colocar isso na conta do evangelho. Já é uma aberração isso. Se eu me digo cristão e bato na minha esposa, isso já é uma aberração. Aberração nível 10 é ainda dizer, e o evangelho me ensina isso. Não coloca na conta do evangelho. Ou foi assim que eu aprendi na igreja. O verdadeiro marido usa a sua força a favor da sua mulher e não nela. A nossa força, homens, está na liderança na nossa casa, não naquilo que a gente faz contra as nossas mulheres. Pensa, quem se entregou por quem? Foi Cristo pela igreja ou a igreja por Cristo? Quem se sacrificou por quem? A igreja por Cristo ou Cristo pela igreja? Use a sua força para aguentar e para se sacrificar por aquela a quem Deus te chamou para amar. Não há espaço para subjugação, não há espaço para violência, não há espaço para passividade. Que me perdoe, a passividade também é uma forma egoísta de lidar com a vida.
Porque às vezes a gente pensa na passividade não sobre esse viés da não ação, a gente só pensa pelo viés da não ação, mas na verdade a não ação é egoísmo. Eu penso tanto em mim que eu não penso em nós. Então, qualquer coisa tá bom. O famoso deixa a vida me levar. E a passividade não é apenas uma inabilidade de agir, é muitas vezes fruto de um egoísmo, de deixa eu pensar no meu videogame, deixa eu pensar no meu trabalho, deixa eu pensar nas minhas coisas, deixa eu pensar na minha vida, deixa eu pensar como eu vou fazer os negócios. E aí chega que você não toma nenhuma decisão. Claro que o homem toma muitas decisões, só que todas as decisões ele tem a ver com ele. E por isso ele é um líder passivo dentro de casa, porque na verdade ele é muito ativo em relação aos seus próprios interesses. A passividade como reflexo do seu próprio egoísmo. Não consigo imaginar subjugação, violência, passividade e não consigo imaginar egolatria. Aquela ideia que às vezes não tem como violência, mas a mulher me serve. Ela vem. Ela diz, meu querido. E quando eu olho, por exemplo, mais uma vez, Cristo morreu pela sua igreja. Não é eu como, o leão, o rei das selvas. E apesar de não subjugar, e apesar de não ser violento, e apesar de não ser passivo, acredito que a finalidade toda tem que ser vir para mim. Não consigo imaginar quando eu lembro mais uma vez que Cristo morreu pela sua igreja. Ou seja, de maneira prática, se você, marido, chega em casa, bota o pé no sofá, fica assistindo televisão, fica com os amigos o tempo inteiro, não é dizer não ficar com os amigos o tempo inteiro, não dá atenção para a esposa, não planeja a vida de vocês enquanto família, enquanto casal, enquanto família, não toma iniciativa de nada, não leva ela para jantar, não se sacrifica por ela, quer sempre o melhor pedaço de bife para você. Só chama de meu amor quando quer alguma outra coisa. Uma segunda excelente intenção, mas só chama de meu amor por isso. Você não está fazendo como Cristo fez. Não está imitando o exemplo daquele Jesus que se deu por ela, que liderou e que serviu. E que essas duas virtudes, a liderança e a servidão, de que o amor e o sacrifício, de que o cabeça e o que se entrega, as duas estavam olhando juntas. E esse olhar para a ação de Cristo, a gente precisa estar presente nos nossos olhares como marido para as nossas esposas. E é interessante que Paulo o Stott vai falar isso, é quase como ele vai dar um exemplo clássico não, sublime sobre o amor, como Cristo amou a igreja. Mas parece que ele dá uma rebaixada ainda no exemplo, para mostrar ainda mais sobre essa questão do sacrifício. Assim, o marido deve amar também a sua mulher como o seu próprio corpo. Parece que Paulo está querendo ser um pouco mais prático a ideia, trazer um pouco para aquelas mentes que raciocinam de uma maneira mais concreta. Cristo amou a igreja, eu entendi. Cara, pensa nisso. Pensa menor ainda. Como você ama o seu próprio corpo. Ele diz, ninguém jamais odiou o seu corpo. O que você faz com o nosso corpo? A gente alimenta o nosso corpo. A gente cuida do nosso corpo. Versículo 29. Antes, alimenta-o e dele cuida. Assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Paulo está dizendo, você ficou subjetivo demais? Olha para o seu corpo, a maneira como você o trata. Use o seu amor próprio em favor do seu casamento, não em favor de você só, mas em favor do seu próprio casamento. Alimente a sua esposa, cuide dela com o mesmo prazer e com a mesma intensidade e intencionalidade que você cuida do seu próprio corpo. Trate ela como se fosse você. Então você tem 3 pratos para escolher. Um é o seu preferido. E outro, 2 coisas horrorosas. É difícil dar exemplo, né? Porque eu vou falar um negócio ruim e o cara fala assim, eu adoro isso. É a buchada de bode. Aí chega lá, Marquinhos, eu adoro esse negócio. Olha lá, o pessoal do Nordeste vai gosta disso. Não dá para dar exemplo disso. Falei do brócolis. Pô, mas bode brócolis. Então pensa no seu prato preferido e as 2 coisas que você não gosta. Você está num restaurante, o que você vai escolher? Não é aquilo, ou não necessariamente o mais gostoso,
mas aquilo que você acha que vai te alimentar melhor, vai ter mais saúde para o seu corpo. Depende do seu olhar, da perspectiva. Às vezes é mistura de sabor com saúde. Se puder juntar as duas coisas, melhor ainda. Mas o fato é que você vai fazer a sua melhor opção para o seu próprio corpo. É exatamente isso. Paulo pega esse exemplo, diz isso, pega esse exemplo e aplica para a sua casa, como se a sua esposa fosse o seu corpo. Se a sua escolha no restaurante seria esse prato, escolha esse para ela. É óbvio que eu não estou falando de restaurante, nas vidas e nas decisões que a gente tem para a nossa vida. O que você escolheria para você? Não era melhor? Faça o melhor para ela. Alimente a sua esposa. Cuide da sua esposa. Ah, como é que os nossos casamentos não seriam transformados se fôssemos assim? Agora vai falar que essa não é a parte mais difícil. Vamos falar da rapidinho, fácil. Mulheres, cada uma de vós seja submissa ao marido, assim como ao Senhor. Olha, tranquilo, assunto tranquilo, beleza, né? Mais 50 minutos aqui vem falar desse assunto, tá, gente? Calma, brincadeira. Não é, primeiramente, não é uma palavra para as mulheres. Você entendeu certo. Paulo não está falando para as mulheres. Paulo está falando para as esposas. Apesar, obviamente, das mulheres aqui estarem... A expressão, ela está falando mulher dentro de um contexto de casamento. Ou seja, esposas, cada um de vós seja submisso ao marido. Por que essa distinção ela é importante, gente? Porque nós não estamos falando, por exemplo, dentro de cargos de sociedade, na sociedade. Não é mulheres sejam submissas aos homens. É mulheres sejam submissas aos maridos. Não estamos falando na relação do trabalho, por exemplo. Como em algumas culturas que têm influência de outras religiões, isso é presente. Independente do cargo, o homem tem sempre proeminência. Não é verdade? E cá entre nós, isso também, infelizmente, também não é verdade na nossa própria cultura, onde a gente percebe que é um exemplo legal pra caramba, o exemplo do House of Cards. Lembrando, não sei se você sabe, tem dois personagens principais, que é o presidente e a esposa do presidente. Para quem não conhece a história, vale a pena ver a série, é muito boa. É o presidente e a esposa do presidente, que são interpretados por dois atores, o Kevin Spacey e esqueci, a mulher do Champagne. Robin Wright. Ex-Robin Wright Penn. Por dois. E o Champagne. E o Kevin Spacey ganhava mais do que ela. E ela trabalhava igualmente, inclusive dirigia e produzia alguns dos episódios. Até que ela tem uma entrevista dela aí no YouTube e tal, que ela vai lá e desce a lenha nesse negócio. Disse, não é possível que isso seja verdade. Por que se a gente trabalha numa igualdade dentro do cargo, por que a gente trabalha numa igualdade de papéis ali, por que um tem que ganhar mais do que o outro? Pelo simples fato de ser mulher? Aí tá errado. Porque o texto não é mulheres sejam menores do que os homens. Esposas sejam submissas aos vossos maridos. Primeira distinção que é importante. Não é mulher e homem. É marido e mulher. E outra coisa, nunca foi, nunca será e nunca foi dito aqui que as mulheres ou as esposas são menores do que os homens ou do que os maridos. E nem maiores. Lembra que há uma igualdade de dignidade. E aí a gente falar sobre destaques aí na Bíblia, Ana, Miriam, Débora, que foi juíza, Esther, Ruth, as parteiras no Egito, Novo Testamento, Maria, Marta e Maria, né? Maria Madalena, Priscila, Dorcas, Eunice, tanta gente que teve uma contribuição sensacional aí em relação ao Evangelho. E em nenhum momento a gente vê aqui uma diminuição, né, sobre quem é mais importante. Nem só homem e mulher, mas também quem é mais importante, o marido ou a esposa. Não existe essa importância, existe diferença. Agora, dito isso, e é importante, o que de fato, mais uma vez, não significa submissão. Deixa eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V no que o John Piper vai falar sobre esse assunto, um pastor norte-americano. Essas palavras são dele e não são minhas. Ele diz, submissão não é concordar com tudo que o seu marido diz. Submissão não é deixar o seu cérebro e a sua vontade no altar do casamento. Submissão não significa não se esforçar para mudar
o raio do seu marido. O raio é por conta minha. Submissão não é colocar a vontade do marido antes da vontade de Deus. Submissão não significa que as mulheres recebem a sua força pessoal e espiritual primariamente através do marido. Aquela ideia de que meu marido é que me ensina a andar com Jesus, primariamente. Eu não sei, ele que me ensina. E submissão não significa que a esposa deve agir por medo. Porque lembra que a submissão, a ênfase bíblica é que a submissão é por amor. E eu entendo que muita gente já nesse momento começa a construir uma ideia diferente do que essa expressão significa. Que não é subjugação, que não é ausência de cérebro, que não é ausência de vontade e que não é um lugar absolutamente passivo dentro da própria casa. E é importante a gente reafirmar o que não é, antes até mesmo de dizer o que é. Porque as maiores confusões estão nas coisas, nas listas, na lista que provavelmente eu dei aqui agora para você, de acordo lá com o pastor John Piper, que eu assino embaixo com concordo. Na verdade ele colou de mim, mas tudo bem. O que é submissão? E aí ele fala: submissão é o chamado divino da esposa para honrar e afirmar a liderança do marido no lar. É a disposição em seguir a autoridade do marido e uma inclinação a dar a preferência à sua liderança. Entenda bem, não é vontade. É uma atitude que diz: eu me alegro que você tome iniciativa em nossa família. Fico feliz quando você assume responsabilidades e lidera com amor. Eu não floresço em um relacionamento quando você é passivo e eu tenho que me certificar que essa família funciona. Ele diz: haverá tempos em um casamento em que a esposa mais submissa do mundo vai hesitar com a adesão do marido. Pode parecer que não foi sábio. E ele dá um exemplo dele com a esposa. Da esposa com ele, né? John, eu sei que você pensou muito sobre isso. E eu amo você quando você toma iniciativa em planejar pra gente assumir responsabilidades como essa. Mas eu não tenho paz sobre essa decisão e eu penso que nós precisamos conversar sobre isso um pouco mais. Podemos? E esse é um tipo de submissão verdadeira por quê? Primeiro, maridos, diferente de Jesus, são falíveis. E precisam admitir isso. A minha submissão a Cristo, ela é integral. Cristo não falha. A submissão das mulheres em relação ao marido não é integral nesse sentido, porque existe ali um marido que falha. Maridos precisam querer, isso ele afirma, que suas esposas fiquem felizes com as suas decisões familiares. Mais uma vez, reforçando aquele tipo de liderança. Ele não está pensando na vontade dele, está pensando na vontade de Deus. E se existe alguma comparação que tem a ver com a vontade mais imediata, é da gente com o nosso próprio corpo. A gente quer o melhor para o nosso próprio corpo, portanto a gente dá aquilo que é melhor. Então a decisão não é para fazer a minha vontade, mas para que a minha casa fique feliz. E esse é um tipo de submissão dessa frase, porque o jeito que a esposa expressou as queixas comunicou claramente que ela endossa a liderança e me afirma como cabeça. Porque ela deixou claro que mesmo quando tivermos conversado sobre tudo, nós ainda discordamos, ela vai ficar com a decisão do marido. E quando a gente fala de submissão, mais uma vez, nós não estamos falando de liderança e não de ditadura. A imagem que a Bíblia tem é de uma liderança democrática. Existe, claro que existe espaço para falar, para discordar, que existe espaço para falar, e porque do outro lado, e para pensar, sem dúvida nenhuma, por favor, pelo amor de Deus, já passamos isso, mas o outro lado da liderança é de alguém que está sempre pensando no melhor de Deus para a sua família, e na comparação de vontade, é do melhor para o seu próprio corpo, que, de acordo com Paulo, é comparado à vontade da própria esposa. Aí, mais uma vez, que eu sei que é uma coisa muito repetitiva, mas é importante, você, mulher, não ficaria feliz, se sentiria bem com esse governo participativo. Mas ao mesmo tempo que tem coragem e liderança para fazer o que precisa ser feito e tem que ser feito, pensando sempre em Deus e na vontade de Deus e na sua vontade. Porque isso é submissão. E é engraçado que ontem à noite a gente teve um insight, eu e Rafa na cama. Calma, dormindo. Nem ia chegar nas atividades aqui para falar. Me poupe. Eu estava assim, amor, acho que essa papo toda de liderança, de liderança e de submissão, é sempre uma questão difícil de a gente entender na prática.
Porque parece que a gente ouviu essas palavras todas que eu já falei em algum lugar. Mas o quê? Como é que isso se torna realidade dentro da nossa casa? E a gente só conhece os estereótipos, né? Aquela coisa, o marido fala e a mulher obedece. Nessa coisa coronelista que a gente tem por aí. Ou numa coisa egoísta que a gente tem por aí. E ao mesmo tempo que é mais fácil afirmar a liderança, por que é difícil afirmar a liderança ou exemplificar a liderança? Por que é tão complicado a gente exemplificar o que é submissão na prática? E a gente conversando um pouquinho sobre isso, eu falei assim, eu acho que a melhor comparação é uma empresa para os nossos dias. Ela precisa de uma liderança. E quando o marido pensa o que é a liderança do marido dentro da sua casa, como se ele estivesse gerindo ali uma empresa. Ninguém gere a sua empresa para... Ninguém de bom coração gere a sua empresa ou lidera a sua empresa para fali-la. Você quer o melhor dela. Você quer desenvolvê-la. Você quer que ela cresça. Você quer que ela floresça. E o marido precisa pensar a sua casa nesses lugares. E não no lugar que, me parece, tem mais a ver com a cultura brasileira. Aqui mais da nossa realidade classe média brasileira. Que não é tanto a coisa do coronelismo, apesar de, obviamente, isso estar presente, mas é muito mais o do egoísmo e da passividade, ou da passividade egoísta. Eu penso em mim, e a família, como disse no meu primeiro sermão sobre família, é um efeito colateral da vida. E a liderança do homem se afirma nessa gestão boa da sua própria casa, que, claro, tem a ver com dinheiro, que, claro, tem a ver com decisões, mas tem muito mais a ver com a espiritualidade da sua casa. E espiritualidade não é o quanto a sua família lê a Bíblia, o quanto a sua família ora, mas o quanto a sua família está no centro da vontade de Deus em todas as suas dimensões. Porque felicidade também é um fruto do Espírito. Lembre disso, ou uma parte do fruto do Espírito. Corrigindo bem aqui. Paz também é uma parte do fruto do Espírito. Você olha para o fruto do Espírito. A minha família tem paz. A minha família tem amor. A minha família tem alegria. A minha família tem longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. A minha família é encharcada com essas verdades. Marido, pense nisso quando você liderar a sua casa. Como você lideraria a melhor empresa, porque a ideia da empresa é interessante, porque às vezes os homens são muito focados no trabalho. E toda essa realidade de trabalho nos faz a gente entender que da mesma intencionalidade, que a mesma energia que a gente se coloca naquilo que a gente ama, que é o nosso trabalho, a gente tem que se colocar nessa outra empresa, entre aspas, por favor, que se chama família. Que ninguém está ali para o negócio falir, que ninguém está ali se eu não trabalhar, Você pensa isso na sua empresa? Seja ela sua, onde você trabalha, se eu não trabalhar, esse negócio vai acontecer? Preciso dar o meu melhor aqui para esse negócio florescer. Liderar, ver decisões, mas pensando no bem disso aqui. É essa a ideia do marido. E por que às vezes a ideia da submissão é mais difícil a gente ainda entender? Porque na verdade, aí sim, nesse sentido, é um papel de alegria com a liderança do marido. Ou seja, muitas vezes é difícil a gente definir o papel da submissão, porque na verdade é um papel da não liderança. Ou do reconhecimento da liderança. Em poucas palavras, não é o que você, mulher, faz, é o que você reconhece. E aí a ideia da submissão. Mas lembre disso, só funciona bem quando as duas engrenagens estão juntas. Funcionando da melhor maneira possível. Quando um se coloca num papel de liderança, e quando a outra se coloca num papel de alegria sobre esta liderança. Posto tudo isso que a gente falou. Por isso que às vezes submissão é um negócio difícil da gente definir na prática. Porque na verdade a prática sobre esses papéis, nesse sentido, tem muito mais a ver com a prática do homem. A prática da mulher é a alegria da prática do homem enquanto líder da sua casa. Deixa eu concluir aqui. Entretanto, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Graças a Deus nós somos diferentes, meus irmãos. Graças a Deus nós somos diferentes. E graças a Deus nós somos iguais em dignidade.
Graças a Deus nós somos iguais em dignidade. E eu gosto desse texto, desse finalzinho que Paulo conclui no versículo 33, porque ele vai falar sobre respostas e linguagens. Repara que a Bíblia não diz: entretanto, cada um de vós ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher ame o seu marido. O texto não diz isso. O texto também não diz: entretanto, cada um de vós respeite a sua mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o marido. Ele coloca duas respostas diferentes, de amor e de respeito. O homem ama a mulher porque a mulher ama o amor. E essa para ela é a melhor, de fato, a melhor linguagem. E aí quando eu falo de aqui amor, falo de afeto. Falo de entrega. O homem ama a mulher porque a mulher ama o amor. E a mulher respeita porque o homem ama o respeito. E respeito é o reconhecimento dessa liderança. Não é respeito, é eu ouço o que você fala subjugada. Isso não é respeito, isso é desrespeito. O respeito é eu amo a sua liderança e respeito você por isso, eu te admiro por isso. O homem ama essa linguagem. E mais uma vez é interessante que a gente tem que sair da nossa forma natural de linguagem. Eu preciso dar à minha esposa aquilo que ela ama receber constitucionalmente. Mas que, obviamente, eu gosto de receber, mas não é aquilo que número 1 está no meu radar. Que é o que talvez tivesse no meu radar, é o meu respeito. Eu tenho que dar a ela aquilo que ela quer. E mulher também, olhar para o homem, entender essa boa linguagem do amor. Que talvez aquilo que você gostaria mais de receber, a questão do afeto, talvez seja, claro que o homem deseja, mas não seja a primeira coisa que o homem desejaria receber, que é a questão do respeito, a afirmação da sua liderança. Então a gente precisa sair de nós mesmos, homens e mulheres, na maneira como a gente responde e recebe, para que a gente dê ao outro aquilo que ele precisa receber. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ame, homem, a sua mulher. Mulher, respeite o seu marido, porque é isso que cada um gosta de receber. Ah, como seriam diferentes os nossos casamentos, se nós entendêssemos os nossos papéis assim. Somos tão iguais e tão diferentes para a glória de Deus.